fazer a leitura aqui bem breve, tá, meu amigo? Tranquilo. E caiu o capítulo 11, o egoísmo. Vamos falar disso hoje, né? É, tá tudo sintonizado, né? O egoísmo, essa chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Isso é uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no nosso Evangelho. Amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, queridos amigos, benfeitores espirituais, rogamos as vossas inspirações divinas para o nosso irmão William Jacob, que nesse instante possa nos trazer palavras de bom ânimo, de estímulo, na certeza que estamos caminhando para o nosso progresso de espíritos imortais. E é assim, Senhor Jesus, sobre a égide do seu amor, que damos por iniciado mais este trabalho da divulgação doutrinária. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Querido irmão, passamos a palavra a você com uma breve apresentação, né? E a live ela é bem interativa, o pessoal conforme vai colocando, eu vou repassando para você, tá bom? E eu acho que esse tema vai render hoje, hein? O tema promete, viu? Eu queria agradecer novamente. Eu sou o William Jacob, sou aqui de Uberlândia, do Grupo Espírita Leon Denis, da nossa cidade. Sou um dos coordenadores do Congresso Espírita Leon Denis, que acontece em Uberlândia. Participei como coautor de dois, já vai agora para o terceiro livro, né, a Conexão com Deus, e o Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. A gente tem trabalhado na divulgação espírita, nas palestras, né, escrevendo artigos para algumas revistas. Enfim, eu faço parte também do Café com Espiritismo, que hoje é um projeto, um áudio todos os dias, em que eu, Tarso Gustavo, a Larissa Chaves, a Melissa e também a Luciane Bahia, nós nos revezamos para levar um áudio por dia, hoje no WhatsApp, para 19 grupos, já são 4.500 pessoas recebendo diariamente, mais Spotify, mais Telegram, YouTube, e você falou que de um amigo que está lá em Portugal, tem já então a facilidade de receber o conteúdo em português. Mas nós temos hoje uma equipe no Café com Espiritismo, na Europa, também nos Estados Unidos, traduzindo o Café com Espiritismo para o francês, para o inglês e para o espanhol. Então é um projeto com uma proporção muito grande e a gente fica muito feliz assim, de fazer parte dele e de colaborar na divulgação doutrinária. Ai, muito bacana, né? E o amor só se multiplica, né? É preciso, né? Tá muito sequioso dessa mensagem de esperança, né? E bom ânimo. E hoje vamos falar sobre uma conversa sobre a crise moral e a pandemia, né? Bom, vamos lá então. Na verdade, quando você me pediu o tema, hoje com essa loucura de live, né, nessa rotina, e a coisa mais difícil do mundo é definir um tema. Quando você falou que queria algo de Leon Denis, e a gente viu lá a crise moral, e pensei, poxa, vamos vincular a crise moral com a pandemia, porque a gente percebe hoje, né, já estamos aí com mais de 110 mil mortos, e não tem uma perspectiva de estagnação. Alguns cálculos já apontam 180 mil, talvez 200 mil mortes. Então a gente percebe que estamos num ritmo em que a crise moral afeta na quantidade de infectados e de mortos. Então a gente vai trabalhar aqui algumas questões para a gente ver, e foi muito feliz na escolha da leitura de hoje. Eu não sei se foi escolha ou se foi ao acaso, eu me perdi aqui. Mas assim, porque é o egoísmo, né, que está na raiz, o egoísmo e o orgulho que está na raiz da crise moral. E a crise moral
é a base das demais crises. Se nós vivenciamos hoje crise política, crise econômica, crise social, a crise sanitária, eu não quero colocá-la na conta da crise moral. Eu não quero ficar aqui especulando se foi Deus que olhou para a Terra e falou: ah, esse povo está muito bagunçento, deixa eu mandar um vírus ali. Eu não quero especular a causa do vírus, não quero entrar nesse mérito, mas a gente sabe que conter essa crise sanitária, ampliá-la, diminuí-la, aí sim a crise moral também entra no assunto. Então a gente vai, e tem alguma crise assim, a crise moral naquele sentido mais intenso, gera quase uma crise de caráter mesmo, que a gente vai ver que a crise moral também está ali na sua raiz. Mas a gente vai tentar trazer algumas mensagens aqui hoje de Leon Denis, mensagens, não vou falar a data não, porque você talvez saiba a data que foi escrito o livro Depois da Morte, mas eu vou ler um trecho e depois eu falo a data, porque se eu falar antes, o pessoal fala, mas isso aqui... Mas só para a gente perceber como ele está atual, e eu digo com tristeza nesse ponto. Porque eu gostaria de ler esse trecho que eu vou ler aqui agora e falar assim, poxa, ficou no passado. Como talvez a gente lê algum trecho hoje sobre escravidão, por exemplo, e falar, não, escravidão já ficou no passado. Ah, não, é absolutismo lá na Europa ficou no passado. Mas, infelizmente, o que Leon Denis traz, né, no livro Depois da Morte, estava quase esquecendo de falar, propaganda, o livro Depois da Morte, capítulo 8, intitulado A Crise Moral, num dos trechos ele vai dizer assim: a hora presente é uma hora de crise e renovação. Isso aqui por si só já dá uma live. Já, verdade. Toda crise indica uma necessidade de renovação. Uma crise conjugal, o casal precisa se renovar. Uma crise na relação pais e filhos, os pais e os filhos precisam se renovar naquela relação. Uma crise na empresa que a gente trabalha, na nossa profissão, indica uma necessidade de mudança. Então, a hora presente é uma hora de crise e renovação. Ele não coloca ou renovação, porque uma coisa está atrelada à outra. E aí ele vai dizer assim: o mundo está em fermentação. Que quando começou a pandemia, houve muito assim. E eu falei isso também no começo, a gente estava meio que sem compreender, porque, gente, agora é momento da gente dar uma acalmada, dar uma serenada, diminuir o ritmo. Eu estou esperando esse momento chegar, porque Acelerou, né? A agenda só aumentou, né? eu não saio de casa praticamente há 4 meses, não sei. E parece que dentro de casa está mais corrido que fora. Então tá um negócio assim, louco. Mas então ele vai dizer: o mundo está em fermentação. A corrupção cresce. A sombra se estende. O perigo é grande. E aí alguém pode falar assim: nossa, que leitura para baixo, vou sair da live deprimido. E aí vem Leon Denis e nos traz a esperança, que você disse no começo. Mas atrás da sombra entrevemos a luz. Olha. Atrás do perigo vemos a salvação. A sociedade não pode perecer. Se ela traz em si, mesma elementos de decomposição, traz também germes de transformação e de elevação. A decomposição anuncia a morte, mas precede também o renascimento. Ela pode ser o prelúdio de uma outra vida. Isso aqui é tão bonito assim, porque a gente falou muito no começo, quando é que a gente vai ter a nossa vida de volta? Quando é que vamos voltar ao normal? E aí, de repente, nos demos conta de que agora é necessário um novo normal. Normal. Talvez, esse novo normal não se reflita nas nossas relações, digamos assim, da questão do contato físico. Porque eu vejo
Já atualmente, algumas pessoas, e vejo quando a gente olha para a Europa, alguns países que já passaram pela o momento mais grave da pandemia, a gente percebe que a vida em sociedade ela ficou praticamente a mesma. Sai na rua, vai para festa, para balada, bares, voltou, nesse aspecto, voltou à normalidade. Mas quando se fala um novo normal, é necessário enxergar que para muita gente o antigo normal não era bom. Verdade. Porque eu estou aqui agora numa condição, como é que eu vou te dizer? Eu sou um homem, digamos, padrão. Sou branco, sou hétero, sou da classe média, venho de uma família que não tive nenhuma dificuldade. Sim, tive minhas dificuldades, tenho até hoje, mas comparando a quem vem da classe baixa, a minha vida foi muito boa. Então, para mim, eu posso até dizer assim, vamos voltar ao normal, porque estava bom. Mas para muita gente, o antigo normal não era bom. E essa pandemia, quando o Leon Denis fala que a decomposição anuncia a morte, pensando numa questão mais ampla, numa questão agora de sociedade, a pandemia veio jogar luzes para problemas graves, para problemas complexos, que exigem de nós uma atenção especial, um cuidado com a saúde, a valorização do SUS, a questão da desigualdade social no nosso país tão grave, tão chocante. Resgatou em nós, né, a nossa humanidade, né, William? Porque a gente estava esquecido muito de que somos seres humanos, né? Quando eu falo humanidade, é assim, essa relação fraterna, né? E essa vulnerabilidade que nós temos enquanto estamos encarnados, né? Justamente. Então, a pandemia veio fazer isso com a gente. Que esse nosso novo normal, se em sociedade vai ser, entre aspas, o antigo normal, mas que o nosso olhar não seja mais. Que o nosso olhar seja novo. Que a gente tenha a sensibilidade de olhar o sofrimento do outro, né, de enxergar, que alguém comentou aqui agora, a pandemia nos mostrou os grandes abismos que temos no país, e curiosamente, no meio da pandemia, o grupo de bilionários aumentou no país. Então, É, assim, Willi, então você não quer que a pessoa fique mais rica? Quero, mas é só um dado que, como tem aquela frase, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então a gente precisa observar que, poxa, mas será que eu só preciso vender o lenço? Eu também não posso auxiliar doando lenço? Será que eu não posso auxiliar costurando lenços aqui na minha casa e distribuindo? Essa ideia do coletivo, sabe? De que o problema do outro é problema meu. De que se não está bom para um, não deve estar bom para ninguém. Porque às vezes o antigo normal para mim estava ótimo. Estava mesmo, em vários aspectos. Poxa, mas para muita gente não estava. Então, Leon Denis, quando vem chamar a atenção, né, de que do lado da decomposição, que quando a gente olha a lei de destruição, Lisa, a gente às vezes pensa que destruição é só assim, puxa, vai ter um tsunami aqui agora e vai acontecer esse fenômeno material. Não, também passa por isso, mas a lei de destruição passa também por destruir preconceitos, destruir visões de mundo que não se encaixam mais num novo normal que a gente precisa. Então, quando a gente olha essa fala de Leon Denis, agora eu vou contar aqui para todo mundo que não sabe quando ela foi escrita. agora vem a surpresa da atualidade desse texto. Parece ter sido ontem esse texto. O texto é de 1890. 1890. E num outro ponto do texto, ele vai trazer a evolução material do mundo já naquela época. Ele vai dizer, certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. Ele vai falar de que, naquela época, as instituições foram melhoradas, né, a civilização moderna reaproximou os povos, suprimiu-lhe as distâncias. Já naquela época, já vinha ali tendo algumas conquistas nesse ponto. Ele traz aqui algumas conquistas, por exemplo, da Revolução Francesa, onde ele fala: o direito substitui o privilégio, e a liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. E agora ele coloca uma frase
que é assim: uma grande batalha se trava entre o passado que não quer morrer e o futuro que insiste em nascer para a vida. E o que é que tem no meio do passado e do futuro? Um presente. Só que é um presente em crise. Porque tem um autor que me fugiu da memória aqui, que a crise simboliza, assim, o passado já não serve mais, mas o novo ainda não apareceu. Então, eu já não me contento mais com o que eu tinha, mas o que eu quero ainda não chegou. Então, nessa inconformidade com o que se tem e o desejo do que não se tem ainda, gera crise, gera busca por algo melhor, por algo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Deixa eu mandar um abraço para uma pessoa especial, chegou na live agora, que é a minha filha. Ai, que linda! Oi, Belinha! E aí, Leon Denis fala o seguinte: em favor dessa luta, olha isso aqui também, o mundo se agita e caminha. Uma impulsão irresistível o arrasta. E o caminho percorrido, os resultados adquiridos, nos fazem pressagiar conquistas ainda mais maravilhosas. Mais uma vez, ele traz um panorama meio pessimista e depois ele fecha com esperança. E aí ele vai trazer aquela sensação que a gente tem de que parece que se existe um progresso do ponto de vista material, intelectual, parece que do ponto de vista moral a humanidade dá uma estagnada. Às vezes dá a sensação até de estar regredindo. E isso ficou também muito evidente, né, William, nesse momento da pandemia, quando a gente vê, por exemplo, as reportagens sobre as corrupções que houveram, né, por exemplo, nos hospitais de campanha, aqui no Rio de Janeiro, né, ficou muito evidente, né, essa questão, e aí a gente fala assim, meu Deus, esse mundo não tem jeito, né, eu vi muita gente falando assim, acho que Deus olhou para a terra e virou as costas e desistiu, né. Que mesmo diante de toda essa situação de crise sanitária, ainda ficou em evidência essa questão da corrupção. Mas até isso tem um porquê, né? Por que é revelado esse escândalo, vamos dizer assim, né? Eu costumo comparar essas revelações de escândalos coletivos, individuais, como Jesus coloca na parábola do trigo e do joio. Chega um momento em que o joio e o trigo, eles se misturam. Quando você olha para a plantação, você não consegue distinguir o que é um e o que é outro. Tanto é que lá na plantação da parábola, eles chegam para o dono da lavoura e falam, olha, a gente percebeu que tem um joio ali, pode arrancar? E o dono fala, calma, calma. Porque se você arrancar agora, você pode arrancar junto o trigo. Espera, deixe que todos cresçam, e vai ter um momento que o joio se desponta. E quando se despontar, fica mais fácil perceber quem é joio, quem é trigo. E nesse momento, parece que a sensação é essa. De repente, você olha e fala, puxa vida, não é possível que está acontecendo isso. É o joio perdendo a vergonha de ser o que é. Então, é importante destacar isso. Agora, Leon Denis continua a escrita dele, trazendo até para esse aspecto que a gente está falando aqui agora. Ele diz então, todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. É uma visão dele que ele vai trabalhar depois. Fiquem calmos, não saiam da live, não saiam desesperançados daqui. Ele vai explicar. Não agora. Eu vou fazer um drama danado aqui, vou deixar ele lá para o final, viu? Para segurar o pessoal. Nesse ponto, ou seja, no ponto moral, o mundo parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao bem-estar seus interesses morais. Esse texto é de quando mesmo? 1890. Não tem lógica, assim. Aí isso aqui me fez lembrar da questão
Qual o maior obstáculo ao progresso? Leon Denis fala no livro Porquê da Vida, que é outro livro maravilhoso. Eu, inclusive, faço um estudo do Porquê da Vida lá no meu canal. Depois, quem não conhece, eu deixo o convite para conhecer o canal William Jacob. Eu estou fazendo um estudo calmo, detalhado do livro Porquê da Vida, que é uma obra muito agradável. Lá ele fala assim, temos o instinto do progresso. Queremos caminhar, mas para onde ir? E ele fala, é nisso que não se pensa suficientemente. E aí eu vou fazer essa pausa na reflexão dele para trazer um complemento aqui, dizendo que, e às vezes nós até pensamos nisso. E a gente fala, por que a humanidade não avança mais depressa? Primeiro, porque, como vai dizer já uma frase que virou um chavão, a natureza não dá saltos. Então é necessário respeitar os passos lentos, às vezes, que se dá. Mas é importante compreender que ninguém consegue deter a marcha do progresso. O máximo que pode é dar uma seguradinha. Só que eu costumo até dizer que quando a pessoa trava, ela tenta dar uma travada, quando você rompe aquela trava, você avança mais rápido. É como se você recuperasse o tempo perdido. Então a gente observa, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. É um momento horrendo da nossa história. Mais de 60 milhões de pessoas mortas na guerra. Um período sangrento. Que não dá para falar assim, nossa, durante a Guerra Mundial a humanidade avançou moralmente, coletivamente. Não quero aqui trazer isso para não justificar que, vamos fazer outra guerra para avançar de novo. Mas é importante reconhecer que depois que a guerra passa, a humanidade teve várias conquistas. Inclusive, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos. Sim. Que é um negócio assim, será que seria preciso um documento, né, para formular ali quais são os direitos humanos? Então, a gente observa que não se consegue deter a marcha do progresso. Mas a resposta dos espíritos para Kardec foi de que o maior obstáculo são o orgulho e o egoísmo. E já que nós tocamos num ponto aqui, e se você quiser me pausar, você vai pausando aí, porque eu às vezes eu empolgo, sabe? Não, mas tá ótimo! E quando se fala, por exemplo, orgulho e egoísmo, aí é necessário a gente voltar para aqueles tópicos que eu disse lá atrás, das crises que nós vivemos. Política, econômica, social, sanitária e a crise de caráter mesmo. Crise política, por exemplo, a gente vê isso nitidamente. Como que é o orgulho e o egoísmo, né, que inflamam aquilo que nós olhamos nos noticiários como chamada crise política. Né, um político, por exemplo, que pega recursos da saúde e desvia para o seu bolso. É egoísmo, é interesse pessoal, ganância, avareza. Mas quando a gente começa, ganância, filha do egoísmo. Avareza, filha do egoísmo. A gente vai ver que o pai e a mãe de todos os vícios são orgulho e egoísmo. Quando a gente percebe, por exemplo, quando se fala também em crise política, você pode analisar o comportamento dos políticos. E eu não faço aqui nenhum apontamento de nomes, nem de partidos, nem de espectros, nada disso. Porque você vai observar comportamentos, não só no Brasil, mas no mundo, equivocados em relação à pandemia, em diversos níveis, e não dá para dizer assim, não, se o fulano é desse partido, o comportamento dele é exemplar. A minha análise aqui é de um comportamento amplo e não apenas de um indivíduo ou de outro. É claro que, a depender vamos dizer assim, do posto que aquele político ocupa, quanto mais elevado é a sua posição, mais influência ele exerce. Até porque mais votos ele teve e mais confiança ele tem daqueles que o elegeram. E todos nós, eu, você, aqueles que me assistem, todos nós influenciamos. Sim. Às vezes influenciamos o nosso vizinho, influenciamos alguns familiares, aqueles que estão na nossa casa, e da mesma forma nós somos influenciados. Então a gente observa que no comportamento dos políticos há níveis de irresponsabilidade
que, por conta da crise moral que eles vivenciam, eles agravam a crise sanitária diante do posto político que eles ocupam. Então, quando a gente vê, por exemplo, políticos negando união no combate à pandemia, ah, não, peraí, se o prefeito é desse partido, o governador é de outro e o presidente é de outro, então aqui eu não vou escutar ele, porque senão ele vai ter um benefício da minha ação. Desunião, fruto do orgulho, que atrapalha o progresso e atrapalha a pandemia, ou ajuda a pandemia no seu sentido ruim. Quando a gente observa, por exemplo, políticos assumindo posições anticientíficas, isso se dá, às vezes, por ignorância, mas às vezes por estratégia. Estratégia eleitoral, estratégia de poder, às vezes por convicções equivocadas. E mesmo depois de serem esclarecidos pela ciência, a gente observa que alguns recuam, alguns dão um passo atrás e falam, opa, errei. Errei aquela medida que eu era contra, agora eu sou a favor, porque os fatos estão dados. Né? Agora, a ciência me mostrou aqui o caminho a ser seguido, só que em muitos casos, por orgulho, muitos não aceitam e continuam na postura anti-ciência. E o orgulho e o egoísmo, né, William? Ele está sempre recheado com uma coisinha que a gente, como espírito, está sempre buscando combater e precisamos ficar alerta, que é o interesse pessoal, né? Se a gente observar esses comportamentos, decisões e atitudes do egoísmo e do orgulho, está sempre permeado pelo interesse pessoal em detrimento da fraternidade, do interesse coletivo, né? E esse interesse pessoal, que aqui no caso político poderia ser também interesse pelo poder, faz com que os indivíduos partam para um verdadeiro vale-tudo pelo poder. E aí a gente observa um movimento mundial, né, dos que negam a ciência, por exemplo, que é de, além de negar, poderia falar assim, não, beleza, eu não acredito, mas também não vou atuar contra. Mas aí tem uma ação contra a ciência, propagando fake news, propagando desinformação, confusão na cabeça das pessoas, de tal modo que muitos que seguem aqueles que confiam, que depositaram confiança nas urnas, estes acabam sendo influenciados por aquela atitude. Então a gente vê que por orgulho, por egoísmo, por interesse, alguns propagam fake news repetidamente, inclusive com redes sociais tendo que apagar postagens de políticos renomados mundo afora, não é apenas no Brasil, então eu não falo específico para A ou B, mas a gente vê redes sociais tendo que intervir para combater desinformação, porque desinformação mata. Desinformação atrapalha. Então, a crise moral é a base também da crise política. E aí, essa crise política que vai afetar qual crise? A crise sanitária. É uma crise sanitária que, repito, para quem chegou depois. Eu não coloco a crise sanitária como uma consequência da crise moral. Isso poderia gerar uma discussão? Pode, a gente pode sentar aqui agora e falar, será que é o nosso comportamento diante do planeta? Pode ser. Será que é por causa do nosso egoísmo de não enxergar os invisíveis da sociedade? Que de repente vem uma pandemia? Pode ser, não quero entrar nisso. Mas a crise sanitária também ela é ampliada por conta do nosso orgulho e por conta do nosso egoísmo. E fazendo uma vinculação aqui agora, Luiz, em relação à questão política, agora trazendo para o campo dos eleitores, a gente pode observar até o seguinte comportamento. Espera aí, já que eu votei neste candidato, e este candidato é contra estas medidas, por tabela, eu preciso também ser contra para não dar o braço a torcer, orgulho, de que o meu candidato está errado. Então a gente percebe assim, na sociedade, pelo menos nas minhas redes sociais isso é nítido, determinado grupo que apoiou alguns candidatos nas últimas eleições tem comportamentos muito similares àqueles que votaram. E não mudam para não dizer, poxa, o meu candidato está errado, então eu vou sair por aí contrariando aquilo que a ciência diz. Há uma questão de orgulho e egoísmo, isso aqui talvez mais orgulho, mas aí entra indiferença, falta de empatia, que não deixa de ser filha de orgulho e egoísmo.
que é a ideia assim: ah, não, eu sou jovem. Jovem, os sintomas da Covid são leves. Então, por que eu vou preocupar? Então, às vezes, as pessoas levam uma vida no normal porque elas são pouco afetadas pelos sintomas, embora sejam afetadas, morrem jovens, morrem crianças, mas essa ideia faz com que indivíduos circulem por aí. O medo excessivo faz mal, mas um certo grau de medo faz bem, que é aquele medo do cuidado pessoal, que é do instinto de preservação, que é de querer manter o meu corpo o mais saudável possível, porque mesmo que a gente não tenha sintomas, que por conta da idade, por conta da nossa questão saudável, não tenho comorbidade, que também é uma discussão, né? Ah, não, só fica tranquilo, você não tem comorbidade. Aí, porque eu não tenho comorbidade, eu posso não preocupar com o outro? A gente vê muito disso. Então, é necessário a gente entender, e mais, se for analisar pelo ponto de vista da comorbidade, qual de nós não tem pelo menos umazinha ali? Eu tenho uma cardiopatia, me coloca no grupo de risco. Talvez o outro tenha questão de diabetes, talvez o outro já é outro problema de coração. Enfim, e mesmo que não tenhamos nada, é necessário um comportamento pensando no coletivo e não no individual, que é o egoísmo. O sufixo ismo aqui representa o excesso, né? O excesso de ego, o excesso de eu. Então, a crise sanitária ela é ampliada ou diminuída de acordo com o nosso comportamento egoístico, orgulhoso ou não em relação à pandemia. Então, é necessário a gente dizer isso, e eu tenho um palpite, eu acho que esse egoísmo e o orgulho já impactaram muito no número de casos. A gente observa, por exemplo, eu não ia trazer um caso assim para chamar a atenção, mas eu não aguento muito. Uma pessoa foi num salão, arrumar o seu cabelo, e a cliente disse, olha, primeiro ela foi abordada, olha, você poderia usar máscara aqui dentro e tal? Eu falei, não, eu só arrumo meu cabelo sem máscara, porque eu não acredito no vírus. Aí a dona do salão ficou assim, falou, mas como assim? Aí, porque precisava do dinheiro, se sujeitou a atender a cliente. Mas não satisfeita, a cliente pediu para que a cabeleireira tirasse também a sua máscara. Como uma condição do tipo, olha... Então, tá vendo a responsabilidade, o egoísmo, o orgulho, eu não sei nem como que eu chamo isso. Então, a gente precisa observar que talvez tem pessoas que, por conta de questões diversas, às vezes estão com a doença, mas ainda assim levam uma vida, entendendo que é até crime de pandemia, né? A pessoa saber que tem o vírus e sair por aí em contato com outros é crime. Mas tem gente que não se preocupa com isso. Né? Um outro caso que eu fiquei sabendo que me chocou profundamente, uma empregada doméstica ficou sabendo por terceiros que uma das casas que ela faz a limpeza semanal, todos os membros da casa estavam com Covid. Só que os moradores da casa não avisaram para ela. Mas ela ficou sabendo por terceiros e entrou em contato. Meio que assim, até sem graça, né, de falar que sabia. Aí ela falou assim, vou só jogar a conversa para ver se eles comentam. E aí ela falou, olha, eu não sei se eu vou trabalhar amanhã, estou com alguns problemas aqui em casa. E a família com Covid disse para a empregada, nossa, mas vê se você faz um esforcinho para vir, que aqui em casa tá uma bagunça danada. Aí eu olho para um caso desses, a empregada não foi, então fiquemos tranquilos. A empregada arrumou 1000 desculpas lá e não foi trabalhar. Mas se ela não fica sabendo por terceiros, a família contagiada com Covid ia deixar a empregada trabalhar normalmente. E esses casos, né, William, faz a gente pensar, né, refletindo o texto de Leon Denis, a necessidade dessa crise que hoje nós estamos vivendo, né? Porque o egoísmo ainda está muito evidente. Que um caso desse, por exemplo, você sabe que tem uma doença altamente contagiosa, grave,
né? Que no outro a gente nunca sabe o efeito que pode dar, né? Inclusive o efeito do risco de morte evidente. E mesmo assim você é inconsequente, né? Irresponsável. E não existe ali aquela coisa da empatia, né? Da fraternidade. Então a gente começa a compreender um pouco a necessidade dessa crise hoje do planeta, né? E não me falha a memória, me parece que a primeira morte de Covid no Rio de Janeiro foi de uma doméstica, né? Foi, na Barra da Tijuca, foi. Uma família que veio da Itália. Foi, exatamente. Isso é simbólico. A morte aconteceu e é triste e dramática. Mas isso é, entre aspas, simbólico. Esse caso fala um pouco da sociedade que temos, né? Tá. Então, é uma realidade. Inclusive, aqui no Rio eu tive, né, algumas informações de pessoas que queriam que os seus trabalhadores domésticos fossem trabalhar no momento que a pandemia estava naquele auge, todo mundo deixou de trabalhar, né? Então, assim, eu deixo de trabalhar, mas aquele que trabalha comigo tem que se colocar em risco, em transporte público. Então, isso é uma reflexão interessante que mostra até essa questão que você falou, né? Eu sou um homem branco, hétero, e isso refletiu na crise hoje sanitária que a gente vive, né? Essa crise moral, ela ficou muito evidente nessas questões, quando a gente pensa em algumas categorias, né, de emprego, porque é algo assim notório, estatístico para todos, que algumas classes, né, sociais de empregos possuem a maioria negros. A gente, né, não pode negar isso. E aí a gente pensa assim, esse direito não foi reservado a mim. É como o Leon Denis fala, né? O privilégio abre lugar para o direito, né? Os direitos de todos. Então é interessante isso que você está trazendo. E Essa é reflexão. bacana tentar enxergar agora o outro lado também. Eu fiquei sabendo de muitos casos, por exemplo, de famílias que tinham empregada doméstica, que tinham diaristas, falaram, olha, fique em casa e mesmo assim eu vou pagar o seu salário. Ó, Eu não quero dizer que esse comportamento, que quem não fez isso está errado, porque talvez a pessoa perdeu renda e ela não vai ter condição de bancar o salário do outro que está parado. Então, às vezes, teve que demitir por uma questão de necessidade. Eu entendo. Eu não estou aqui rotulando ninguém, mas apenas valorizando que aqueles que não perderam renda mantiveram o empregado doméstico sem trabalhar e pagando o seu salário como se estivessem trabalhando. Então, isso mostra dois grupos, né? O grupo que falta empatia, porque você falou em categoria, porque o empregado doméstico ele é diferente, é bom destacar aqui, porque ele está em contato num ambiente fechado com pessoas que têm contato com objetos, que é uma das formas de transmissão do vírus. Então, é uma profissão diferente. Além desses riscos que você disse, de pegar metrô, pegar ônibus lotados, sem estrutura, às vezes mora na favela, eles estão em maior risco porque estão em contato muito próximos com pessoas dentro da casa e com os objetos dela. E quando você fala, por exemplo, aqui agora já entrando nessa questão da desigualdade social, que essa pandemia veio jogar luzes, entrando até na crise então social que a gente vive, estatisticamente falando, as maiores vítimas fatais da Covid são pobres e negros. E aí, quem está acompanhando aqui, que compartilhou, que gostou da matéria, me perdoe, mas eu me senti um pouco mal quando eu li, por exemplo, uma questão que faz uma analogia entre a vibração do vírus e a vibração das pessoas que, aí diz assim, olha, só pega o vírus e só tem sintoma grave quem está com a vibração inferior. Tudo bem, você vai olhar o texto é bonitinho, bem montado, você olha assim, nossa, legal. Só quando você olha o recorte, aí você vai levar a entender então que os negros, os pobres, têm uma vibração inferior aos brancos e ricos, porque as maiores vítimas são eles, pretos e pobres. E aí? Como é que fica essa questão de vibração? Eu não consegui compartilhar. Respeito quem conseguiu, não tem problema. Mas a gente precisa entender. E isso que você está falando é interessante, né? Porque, como você falou, nós somos influenciadores, né? E a partir do momento que eu compartilho
essa informação, eu concordo com ela. E aí o outro que tem, né, a minha voz, a minha opinião, a minha informação como uma referência, passa a adotar também essa referência, né, essa opinião. E o que eu estou passando adiante, né? Porque a gente precisa sempre lembrar como espíritas que nós somos espíritos imortais, né? Independente de sermos homens, mulheres, a cor da pele, a questão social, nós somos espíritos imortais, né? Vivemos as vidas sucessivas, as reencarnações, e quando a gente olha pelo ponto de vista do espírito imortal, esses referenciais que são basicamente materiais, eles caem por terra, né? Com certeza. Então, aí você passa a perceber que a questão é muito mais ampla do que se imagina. E aí, pegando esse gancho que você falou de espíritos imortais, a gente precisa trazer uma reflexão importante, que não é porque eu sou imortal que eu devo desprezar o corpo físico. Sim, sim. Porque é outra questão que muita gente confunde e fala assim, Verdade. nossa, mas você é espírita e tá aí usando máscara? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não, porque espírita não tem medo da morte. Então, bom, primeiro que o uso da máscara, segundo os estudos, não apenas me protege, como protege quem está perto de mim. Então, é uma preocupação não só comigo mesmo, porque eu digo assim, tudo bem, se você não acredita no vírus, utilize a máscara por aquele que acredita, porque você evita de transmitir. Então, essa questão da imortalidade da alma, ela tem que estar muito bem colocada. Não é por conta de que a gente vai continuar vivo que eu preciso agora atravessar a rua sem olhar para o lado. A lei de progresso, né? Todos aqui já ficaram doentes em alguma medida e tomamos medicação, tomamos vacina, né? E os próprios espíritos falam isso, né? Da lei do progresso. Na nossa casa tem o trabalho, né? Do tratamento espiritual. E a primeira coisa que é orientada a todos aqueles que fazem tratamento espiritual, né? Independente da sua patologia física ou mental, a primeira orientação é: mantenha o seu tratamento com o médico. Não abandone esse tratamento, né? Faça-o. E, assim, é muito cuidadoso isso na nossa casa, para justamente não haver essa interpretação equivocada, né? Agora eu estou tomando o passe do tratamento espiritual, estou assistindo a palestra, tomando passe na reunião pública, eu não preciso mais fazer minha quimioterapia, por exemplo. Não, não, não. Aí é que a gente vê que não entendeu o que é a doutrina espírita, né? Olha aqui, Kardec, inclusive, ele escreveu um artigo lá na Revista Espírita, em 1865, intitulado O Espiritismo e a Cólera. Ele escreve assim, ó. Isso aqui é bom destacar, meu Deus do céu, a gente tem que falar um negócio desse. Eu acho que você vai voltar, hein, William? Faltam 14 minutos e temos essa, não tem? Vamos lá, vai dar tempo. Porque tem pessoa que fala assim, ixi, esse povo falando de máscara, que está aliado com a OMS, que é aliada da China, porque a China é esse partido que administra e tem um plano de governar o planeta. Agora eu vou ler um trecho de Kardec, porque talvez Kardec também estava combinado com a OMS, então, né? Kardec fala assim, sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera. Como todo mundo. Ele está falando da cólera na época dele, que era uma coisa complicada. Podem morrer de cólera como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros. E porque, quando chega a hora, há que partir por esta ou aquela causa. E aí poderia levantar a suspeita assim, já que eu vou morrer de qualquer jeito, todo mundo vai morrer um dia, dessa daquela causa todo mundo vai, então vamos tocar a vida normal. Aí Kardec traz agora a reflexão, eu vou adiantar aqui a leitura. Ele diz assim, será que vão negligenciar as precauções necessárias e baixar a cabeça diante do perigo? Questionamento de Kardec. Absolutamente não. Eles, os espíritas, tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas. E porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, vejam esse detalhe.
desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, Olha, cujas consequências conhecem muito bem para eles se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Então, se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho. Olha o papel da pandemia. não. Despojar-se do homem velho e adquirir mais tempo, maior soma de méritos para a vida espiritual. Então, isso aqui é a fala de Kardec, nos convidando, diante da pandemia, a tomar cuidado com as precauções sanitárias, com os cuidados sanitários. E nós temos aí algumas organizações, entre elas a OMS, que tem esse cuidado, esse olhar amplo de dar os direcionamentos. Em algum ponto aqui, talvez um estudo surgiu que reforça aquele ponto, ou talvez surgiu um estudo que vem dizer que aquele ponto ali agora já não serve mais. Ciência é assim, ela vai estudando, vai investigando e vai avançando. E a gente, enquanto espírita, tem que aceitar a ciência. E não aceitar teorias de conspiração, teorias negacionistas, que só atrapalham, né, tudo que está relacionado à pandemia. Atrapalha a economia. Não, e da ciência, né? O nosso codificador, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele foi o maior defensor da ciência quando faz a codificação, né? E aí, já partindo, então, quando ele fala, então, de despojar-se do homem velho, eu acho que esse é um grande convite que a pandemia nos faz. A gente pode analisar que Kardec, às vezes o pessoal está aqui esperando falar, mas eles estão comentando muito dos problemas dos outros. Gente, é muito difícil nessa pandemia, de 0 a 100, você ter tirado nota 100. Acontece um deslize aqui quando você vê assim, nossa, esqueci de higienizar as mãos, esqueci de tirar o sapato. Faz parte. Mas é importante a gente olhar o outro no sentido de aprender com o outro. Aprender o que o outro faz de bom. Eu citei aqui os casos de quem paga doméstica para não trabalhar. E olhar os casos daqueles que têm comportamentos considerados inadequados, no sentido também de extrair lições daquele comportamento, para que a gente se modifique interior e essa modificação auxiliar na coletividade. Que vai dizer Leão Denis no capítulo 8, que é a crise moral. O que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira e causa a perturbação moral da qual ela sofre. Só que no sentido contrário também. Se em nós há uma modificação para melhor, a sociedade inteira sente essa mudança. E a gente agora, ao invés de perturbá-la, a gente leva um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de bom senso, de razão, de aceitação que vivemos uma pandemia e, portanto, precisamos ter comportamentos que uma pandemia nos pede. Isso faz parte. E Leon Denis, então, vai trazer o papel do espiritismo. Que eu acho que essa nossa live ela vai chegar a maioria para os espíritas, mas quem não for espírita, seja bem-vindo, não ao espiritismo, mas às reflexões espíritas. Diz Leon Denis, para elevar o nível moral, para fazer parar essas duas correntes da superstição e do ceticismo, que atingem igualmente a esterilidade, o que é necessário ao homem é uma concepção nova do mundo e da vida, que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, nos princípios da razão, fixe o objetivo da existência e regule nossa marcha adiante. O que é necessário, a gente falou de crise moral, ele vai falar agora o que a gente precisa para vencê-la. O que é necessário é um ensino, onde se extraia um móvel de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza para o futuro. Uma tal doutrina, a espírita, pode transformar povos e sociedades, levando claridade a toda parte onde há noite, fazendo fundir ao seu calor
tudo que há de gelo e de egoísmo nas almas, revelando a todos os homens as leis que os unem nos laços de uma estreita solidariedade. Ela, a doutrina espírita, fará a conciliação com a paz e a harmonia. Através dela, aprenderemos a agir com o mesmo espírito e o mesmo coração. A humanidade, consciente da sua força, avançará com um passo mais firme para seus magníficos destinos. Que a gente aproveite a pandemia no sentido que ela nos permite. Eu percebo que a humanidade está construindo a sua história coletiva, mas cada um de nós constrói a sua história individual. A grande pergunta depois que isso tudo passar é: e aí? Como é que eu dei a minha contribuição para amenizar as dores da pandemia? Como é que eu saio da pandemia? Maior, igual? É necessário que a gente faça essa reflexão. E se a gente ainda não fez ela, sempre é tempo. Sempre é tempo de olhar para frente e buscar o crescimento pessoal e espiritual. Estamos co-criando com o Pai, né, esse momento da grande transição para o encontro com Jesus nesse amor uno, né? Muitas alegrias. Meu irmão, você faz a prece para nós? Essa breve prece para finalizar? Bom, agradecendo a todos, né, que participaram com a gente, agradecendo o convite, agradecendo a Deus pela oportunidade. Eu queria, nesse momento, apenas pedir que os espíritos amigos que apoiam este trabalho, que amparam a cada um de nós que aqui participamos, aqueles que vierem assistir no futuro, que estes espíritos possam nos auxiliar, possam nos trazer um pouco de paz, de tranquilidade, de coragem, mas que possa levar também a todas as pessoas que estão aí lidando para auxiliar o planeta, a fim de reduzir o número de mortes e de trazer uma solução para que a gente viva o novo normal. Um novo normal em que haverá menos injustiça social, menos violência, menos desigualdades, menos intolerâncias. Isso se fará com muito amor, com muita paz, com muita união. Que estejamos abertos a tudo isso que o Cristo espera, tudo o que ele nos ensinou. Que Jesus, então, nos inspire sempre. Meu irmão, receba as minhas vibrações de muita gratidão. Estou muito emocionada hoje. Muita gratidão pelas suas palavras de bom ânimo, de esperança, né? Que Leon Denis sempre traz para gente essas reflexões de esperança e bom ânimo. Fica aqui o convite para novas lives. O pessoal pediu para voltar, já estou aqui com uma ideia de 2 temas, quem sabe, né? Se você tiver disponibilidade, que os benfeitores espirituais, que seu anjo guardião possa continuar te inspirando nessa tarefa, que você tenha muita fortaleza moral para resistir, né, aos ataques e ser cada vez mais fiel a essa mensagem do Cristo no mundo, que revive através da doutrina espírita, que você possa ser luz e florescer o amor do Cristo aonde estiver.